capítulo de número 7. Nós vamos pegar aqui o versículo, irmãos. Eu só vou ler do 3 até o 5, tá? Porque isso aqui foi pregação que eu já fiz. Então, vou falar assim, Mateus 7, versículo 3. E por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Aí ele fala no 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, só já preguei isso aqui, não, a gente fala, o argueiro aqui é cisco, né? Então tem um cisco no olho da outra pessoa. Ali Jesus fala, tem um palanque, tem uma trave, né? Tem um pedaço de madeira aí, e você não consegue enxergar direito, não consegue nem olhar direito, está tudo distorcido, aí você quer ajudar o outro. Então Jesus falou o quê? Hipócrita. Aí eu já preguei aqui, né? Que a hipocrisia não é querer ajudar o outro. A hipocrisia é o que, irmãos? É querer ajudar o outro sem se ajudar o quê? Primeiro, né? Sem poder estar enxergando direito, aí quer ajudar os outros. Então, é aquilo que eu sempre falo aqui na quarta-feira, irmãos, e eu não vou mudar, porque é um princípio da palavra, né? Primeiramente, a obra começa em nós, né? Ah, pastor, já aceitei Jesus. Amém? Já se bateu nas águas? Não. Então, você ainda não aceitou Jesus, porque a palavra fala que quem crer e for batizado será salvo. Tem que crer e ser batizado, então, não é verdade? Mas não foi marcado o batismo. Aí é outra conversa, né? Quando for marcado, eu vou ser o primeiro. Aí tudo bem, né? Mas se eu já sei e vou deixando passar, quer dizer, não, é uma hipocrisia. Então Deus é tão bom para mim, é tão bom que eu não me batizei, não é verdade? Igual aquela pessoa que está no pecado. Eu vendia, sei lá, tem uma bodega, me converti, né? Aí lá eu vendia bebida, vendia cigarro, fazia jogo do bicho, né? Aí eu me converti. E aí, irmãos, eu vou continuar fazendo isso? Não. Talvez eu vou ter que chegar lá o quê? Irmão, dá um jeito. Porque é melhor você perder, né, irmãos, até mesmo financeiramente aquilo lá, do que ir para o inferno com o bolso cheio de dinheiro. Não é verdade? Aí eu me converti. Aí, estou dando exemplo, né? Aí eu não bebo mais, porque eu sei que é pecado. Aí eu vendo bebida para você. Aí eu não fumo mais, mas eu vendo para você. Aí eu não jogo mais, no jogo que seja que for, né? Aí eu faço o jogo do bicho para você. É tão bom que é do bicho, né? Seria de Deus se fosse de Deus, né? E aí, irmãos, o que eu sou? Eu sou um baita de um hipócrita, né? Eu sou um baita de um hipócrita. Aí eu vou orar, demônio vai embora. Eu falo assim, tu me manda embora na oração, mas tu me traz de volta com as tuas atitudes. Então a pessoa tem que mudar o quê? A visão para poder o que? Ajudar os outros, não é verdade? Mas liberar agora o porte de maconha, né? 40 gramas. Estava vendo que 40 gramas dá para fazer 133 baseados. Imagina só, a pessoa vai numa festa lá, dá para dar para 133 pessoas. Tá amarrado, né? Vende a R$1. Já aí ganhou 100 e poucos reais. Misericórdia, né? Mas a lei aprovou. Irmão, se a lei aprova algo que é pecado, não interessa, continua sendo pecado. Queriam que não passe isso, não, queria aprovar o aborto, né? Mas não aquele aborto, né, como alguns casos ali, né, a gente já tem na lei previsto, mas com 5 meses, né, irmão? 5 meses a criança não está pronta para nascer, né? Mas ela já está formadinha, imagina só, né? Aí estava vendo lá que querem matar, né, moço, dando uma injeção de sódio no coração da criança. Aí um animal não pode sacrificar,
porque os direitos dos animais se revoltam. Mas um ser humano, criado à imagem de Deus, dá para enfiar na barriga da mãe uma injeção de sódio no coração. Que horror, pastor! Você não lê as notícias, irmãos? É o que eles querem liberar. Entendeu? Mas foi liberado, grande coisa. Pecado é pecado. Então Jesus falou, olha, o problema não é você querer tirar o cisco do olho do outro. Ou que seja uma trave também no olho do outro. O problema é você não tratar o teu olho, a tua visão primeiro e querer ajudar os outros. Então é importante, né, irmãos, nós temos essa palavra, né, limpando nós para nós aqui enxergar claramente para poder aqui abençoar os outros. Né? Esse dia a minha filha estava conversando. Uma pessoa estava na igreja. Você vivia contando testemunho. Parece tal. Né? Mas aí um dia eu estava pregando sobre casamento. Várias vezes a gente prega sobre casamento. Aí a pessoa foi embora da igreja. Foi para outra igreja. Se lá prega a palavra, vai se ralar. Porque vai ouvir a mesma palavra lá. Ah, eu não vou na igreja mais. Porque não sei o que lá. Né? Porque eu não quero casar, que eu não tenho... Né? Tá. E aí? Não é verdade, moço? Aí a pessoa, aí a minha filhinha, porque a pessoa, ela sabe quem é a pessoa, né? Pai, mas como é que pode? A fulana vivia contando testemunho na igreja e não era casada, pai. E foi embora da igreja por causa disso, porque não quis. Falei, pois é, André, é que a pessoa às vezes teve fé para o quê? Para uma cura, para uma resposta, para uma porta aberta, né? Mas aquela fé para aquilo ali, a pessoa não o quê? Não teve. A Bíblia não fala que Deus às vezes não. Deus faz, né, o sol cair sobre bons e maus, justos e injustos. Então não quer dizer que a pessoa é abençoada, que ela é o quê? Aprovada. Porque tem pessoas, irmãos, que não é aprovado. Eu falei, então, André, aí tá vendo? É por isso que nós temos que pregar o quê? A palavra o quê? Completa. É que um pastor que pregava aqui. Eu não sou um pastor que prega. É só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória, é vitória. Eu sou um pastor que não prega isso. Não que eu não prego vitória. Na verdade, mas eu não prego o quê? É só vitória, é só vitória, só vitória. Parece que o crente não vai ter nem dor de barriga no muitas vezes, na verdade. Nunca vai ter problema nenhum. Então morreu, vai para o céu. Na verdade, mas tem que preparar o povo aqui, nos pregando uma palavra aqui, equilibrada, né? Tem que ensinar o que um pouco de cada coisa, porque vai ter na igreja o quê? Vários olhos, na verdade, e vai ter várias traves, talvez não a mesma trave em todos os olhos, né? Mas vai ter todos os olhos, vai ter o quê? Um tipo de trave para tirar. Então o pastor tem que pregar o quê? Uma palavra variada, não é verdade? Para que aquela pessoa, não, o pastor está pregando sobre beber, beber eu não bebo mais, amém? Mas às vezes pode ter uma pessoa que ele tem essa trave da bebida no olho, talvez não, né? Ou do cigarro, talvez não fuma, mas vende. Ué, você está ajudando a matar as pessoas. Cigarro tem 4.700 substâncias químicas, incluindo veneno de rato. É cancerígeno a ponto de, na própria pacotinho, ser obrigado a dizer os malefícios do cigarro e não ser mais permitido propaganda na televisão. Aí o homem de Deus, a mulher de Deus, vai vender isso? Deus não vai te escutar na hora que você orar. Não vai, pastor? Não vai. Ah, mas em tal área Deus me abençoou. Misericórdia de Deus. Às vezes foi porque alguém orou por ti. Isso, precisa de água, morre. Rapidinho, visão de água. Dá para a irmã ali. Né? Porque alguém orou. Então, essa é a palavra nossa aqui, moço. Hipócrita, versículo 5. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, sempre está nos analisando. Né? Sempre está nos examinando, nos olhando, para que nós possamos enxergar bem. E se enxergar bem aqui pode ser físico, né? Mas é o sentido enxergar espiritualmente, um entendimento com clareza, não é verdade? Para poder ajudar os outros. Isso foi só um resumindo do que eu já preguei na outra semana, né?
Está gravada a mensagem, depois você pode procurar aí. Agora nós vamos, irmãos, ver uma repreensão de Jesus aqui em Mateus 23. Mateus 23. É um pouquinho para frente, né? Isso. Mateus 23. Mateus 23. Aqui depois você pode ler em casa, irmãos, todo o 23, né? Aqui Jesus vai falar dos fariseus. O fariseu não tinha uma trave, tinha um campo de futebol, um estádio inteiro. Eita, né? Nos olhos. Né? E eles tentavam fazer os outros, ou achavam que ajudavam os outros. Só que Jesus fala uma coisa até interessante aqui, irmãos, em Mateus 23, versículo 1, diz assim, ó. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Oh, Jesus amado. Falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Então é para todo mundo, né? Que estava ali naquele momento ouvindo. Dizendo, na cadeira de Moisés, tem que dar uma arrumadinha, acho que não pode girar até o final lá. Fala assim, ó, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e, por exemplo, aqui cadeira é na posição, não, é na posição, isso está melhorando o som, é na posição, né? Estão assentados os escribas e fariseus. Olha o que Jesus fala no 3. Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem. Tem que abrir um pouquinho mais o monitor, agora ficou só no salão. Tudo que vos disserem, mas não procedais, quando tiver bom eu aviso, em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, né? Então, quer dizer, ele falou, olha, gente, quando eles pregam para vocês a palavra, aí deixa assim, não mexe mais. Quando eles pregam para vocês a palavra, vocês fazem. Mas quando o exemplo que vocês veem neles, não praticam. Aquela velha frase, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, tipo assim, ó, quando eles te mostrar lá, que seria hoje o nosso Antigo Testamento, né? Te mostrar lá a palavra, olha, vocês retenham isso, vocês praticam, tá? Mas agora quando vocês olharem eles, ou seja, a atitude deles, não praticam. Então olha Jesus falando aqui, não, que a palavra que é pregada, mas também o que? A prática tem que andar em o quê? Acordo, alinhados. Mas ele falou, mas ainda que aquela pessoa que está pregando não ande alinhada, escuta e segura aquilo que ela prega. Tipo assim, segura o versículo. A palavra de Deus é pura, né? Mas não olha o que? Para a atitude. É aquilo que eu falava, né? Às vezes a pessoa foi muito usada por Deus, mas no passado. Então, hoje não está sendo. Até se desviou. Quer dizer, não tem nenhuma trave mais, né? Já tem uma Amazônia inteira nos olhos. Aí eu vou o quê? Eu vou lembrar quando a pessoa foi bênção. Porque ela foi bênção. Mas hoje eu não tenho que seguir exemplo. Ah, pastor, né? A pessoa que me ganhou para Jesus se desviou. Tá, tu vai te desviar também agora então? Né? Ela te tirou do mundo e agora vai te levar. Não, eu vou orar por ela. Sou grato pela palavra que ela pregou, que foi usada. Quando a atitude dela andava alinhada com a palavra dela, que era a palavra de Deus. Mas hoje o quê? Hoje eu vou orar para que essa pessoa retorne para Jesus. Né? Como eu falei, talvez não vai voltar a ser um pastor, um obreiro, mas pelo menos não vai para o inferno. Não é verdade? Então o que Jesus fala aqui, olha, né? Observai, pois, 3, né? E praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. E aí fala aqui no 4, ó, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar,
e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Olha que forte, né? Então, esses fardos eram o que na mão? Eram as tradições. Depois você pode ler todo o contexto, né? Eram as tradições humanas, né? Eram as heresias, eram os acréscimos, o que é a palavra de Deus, né? Quem faz a grade vê que eles tinham outro livro, né, irmãos, só de tradição, e um outro livro com a explicação da Bíblia, deles no caso, e a explicação da tradição. Então era isso que Jesus atacava. Não era a palavra, porque ele era a palavra. Mas era o quê? Era a tradição que quebrava o que é a palavra de Deus. Olha que forte, né? Eles colocam fardos pesados, mas eles não praticam. Tipo assim, né? Eles fazem para os outros ali o funil, né? Já ficar bem afundado, mas eles mesmos não fazem isso. Então, olha como é sério isso, não? Então, eles estavam dificultando ali. E depois dá para dar um salto aqui, ó. No versículo 13, ele fala assim, ó: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Olha só que forte, né? Depois vocês podem ler até ali que ele fala, né? Vocês percorrem o céu e a terra, vocês ganham uma pessoa, faz ela 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Oi, pastor, que forte. Então, corrija Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo quem falou isso. É forte. Se Jesus falou, irmão, deixa que ele fale, né? Mas aqui ele fala, olha, e vocês não estão entrando, os escribas, né, os fariseus, e vocês não querem deixar que outras pessoas o quê? Entrem. Então, de novo, né, irmãos? Essa era a hipocrisia que Jesus falava lá em Mateus, né? Não é de querer ajudar os outros, mas é de não se ajudar o quê? Primeiro, na verdade. E eles aqui, além de não se ajudarem primeiro, o que eles faziam? Eles estavam dificultando os outros de serem livres, serem servos de Deus. Na verdade, eles estavam transformando a palavra de Deus mais numa religião de homens do que tradição, né? Mais do que no que, irmãos, do que realmente como ela devia ser. Amém? Então, por isso que Jesus falou, olha, naquilo que eles falam, vocês ficam na palavra de Deus. Tipo assim, ó, se eles fechassem a boca para dar opinião e tradição e só falassem da Bíblia e mais nada, já estava bom. Mas eles fazem coisas a mais, ou seja, eles querem tirar aonde é para colocar e querem colocar onde é para tirar, quer dizer, né? Fazem o que não. Então, vemos que isso é um cuidado que nós precisamos ter, não é verdade? Hoje em dia, né? Tudo dá, tudo pode, nada é errado se te faz feliz, né? Se tu vai lá no carnaval não tem problema, pode ir, né? Afinal é a cultura do brasileiro. Que coisa séria, na verdade? Primeiro que não é nada. O carnaval não surgiu no Brasil. Tem que ser um pouco mais, né, entendido. Não surgiu, na verdade. Nem o futebol não surgiu no Brasil. Né? Nem a corrupção não surgiu no Brasil. Tudo bem que a gente dá aula aqui em Brasília, né? Mas não surgiu aqui, não. O brasileiro pega tudo e acrescenta, né? Pegou o hambúrguer e transformou no X. Pegou o cachorro quente que é só pão e salsicha e fez o cachorro quente. Cheio de coisa, né? Mas as coisas ruins também ele incrementa, né? Barbaridade. Mas não pode fazer isso com a palavra de Deus. Não, tem que ter o quê? O respeito. Né? Que nem eu falava aqui, não. A nossa igreja, por exemplo, não tem uso e costume. Tem lugar que você só pode entrar na igreja de saia, a mulher, obviamente, né? E o homem tem que participar do culto de
terno, você não entra na igreja sem terno e gravata. Tem que ser o quê? Né? Parece a Assembleia Legislativa, tem que entrar na roupa social. Tudo bem, né, moço? Tem que ter o respeito, né? Também não vai estar de bermuda, cheio de dedo, calção, sem camiseta. Não é isso, não é verdade? Mas o que eu estou dizendo, moço? Mas a pessoa que, ela muitas vezes acha que é apenas isso aí. Aí a pessoa está lá com os usos e costume, como fala, como manda o figurino, né? Mas muitas vezes o que a palavra de Deus, o que não está, o que no coração, não está no coração, né? Então, quer dizer, não estou falando mal mesmo se alguma igreja tem uso e costume. Deus os abençoe se eles fazem para Deus. Aqui não. Mas também, em compensação, meu irmão, aí as irmãs vão usar calça fechada a vácuo, mas transparente com raio-x, dá para chegar até a alma da pessoa? Hã? Não circula nem o sangue quase. Claro que não tem que ter vergonha na cara. E o homem também é a mesma coisa, não é verdade? Mas a beleza do homem, se é que tem, né? A mãe diz que tem, né? A beleza do homem o quê? É para sua esposa. Né? Então ele vai se cuidar para sua esposa, né? Ele vai se cuidar para ela, na verdade, ou para a futura esposa também, né? Mas enquanto não casa não vai dar, né? Arrasa quarteirão, não é verdade? Atirando para tudo quanto é lado, também não, na verdade. Tem que ter o que? O respeito. Não é errado se te faz feliz, porque Deus olha o coração. Tá, mas é só porque tem lá em Davi que Deus falou que olha o coração, tá, olha o coração, mas a palavra fala que Davi o quê? Falava bem, tocava bem, agia bem, tinha bom testemunho. Não, Davi não era bom só no coração. A vida dele o quê? Acompanhava o coração. Amém? Então, quer dizer, é a crítica de Jesus aqui. Ó. Estão fechando os céus. Se você só falasse na Bíblia e fechasse a boca, já fazia um grande trabalho. Mas naquilo que vocês tentam colocar mais na palavra, porque não, quem foi que fez ali o complô, né? Foram os religiosos para matar Jesus. Ou seja, Deus veio até eles, não se comportando do jeito que eles achavam que tinha que se comportar. Vão matar ele então. Eita, para ver como é que pode, né? Então, é muito forte, irmãos, esse Mateus aqui, né? Então, isso aqui é um exemplo para nós vigiar, amém? Mas também, irmãos, não tem só aqui onde eu vou ler, várias vezes, irmãos, os próprios discípulos de Jesus, os 12, né, mesmo, eles estavam dificultando o acesso às pessoas, né? Não precisa você abrir, mas a gente fala lá do Bartimeu, não é verdade? Estava ali, mestre, me ajuda, cala a boca, ele não vai te ajudar. Quem é que fazia isso, irmãos? Os próprios discípulos, não é verdade? Os próprios discípulos. Né? Mas ele clamou. Quando chegaram com aquele homem lá na casa, a casa estava cheia. Mas, meu Deus, não dá para dizer, pessoal, por favor, permita-nos passar. Eu creio que ninguém permitiu, né? Então vamos dar um jeito, vamos por cima. Né? Destelharam ali e Jesus viu a fé deles, a Bíblia diz. Né? Então, está cheio, irmãos, de exemplo de pessoas. O Lázaro, é o Jairo, não é verdade? Estava lá, ninguém foi junto com ele buscar Jesus. Nem a esposa. Claro, eu creio que a esposa ficou com a menina, né? Mas não foi nem a esposa. Aí no meio do caminho, o que aconteceu? Não incomoda mais o mestre. A tua filha morreu. Mas são os amigos da onça, né? Não foram junto para buscar Jesus. Mas para dar notícia, vai cheio de papagaio. Não temas, cria somente ela será salva. Depois chegou lá, pessoal, ela está dormindo. Tudo no risada, né? Gente, sumam tudo daqui. Tiago, Pedro, João, Jairo, mamãe, fiquem aqui. O resto, vaza. Não foi assim? Né? Pode ver. Não, podia falar até do Jairo, do Lázaro também, né? Vai lá, pessoal, tira a pedra, Jesus falou. Ai, mestre, já faz 4 dias, tira a mão. Tá, então deixa o irmão morto. Próxima. Vamos lá. Ainda bem que Jesus não escutou a Marta, né?
já cheira mal, já é de 4 dias. Como o senhor pede para tirar a pedra? Ainda bem que ele não ouviu ela, na verdade, não estava lá podre até hoje, Lázaro não tinha voltado à vida. Depois que soube da história, eu disse, que irmã, hein? Com essa irmã não precisa nem de inimigo. Mas já devia conhecer a figura, né? Então, vemos que várias vezes tentaram colocar dificuldade. E aqui, estava em Mateus 23, volta, por favor, irmãos, em Mateus 19. Um pouquinho para trás. Mateus 19. Olha só. Fala assim, ó, os discípulos, né, estão impedindo Jesus de abençoar as crianças. Né? Mateus 19, versículo 13, fala assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Né? Eu não creio que aquilo repreendeu tipo xingar, né? Tipo, não. Olha, tá aqui. Não pode não. Olha, será que Jesus pode botar a mão na cabeça? Não pode. Vai embora. Olha, eu trouxe aqui uma criança para Jesus orar. Não pode. O que não pode é conversar durante a pregação. Não dá. Aí o que Jesus fez, irmãos? Versículo 17. 14. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Gente, deixa eles virem, gente. Traga os pequeninos, não estorvem eles, né? Não os estorvais de vir a mim. Olha que palavra, né? Não os estorveis de vir a mim. O que? 15. E tendo-lhes imposto as mãos, né? Partiu dali. Depois lá em Marcos e Lucas também fala que ele pega uma criança e fala, né? Porque quem não virá como essa criança aqui, não é o propósito hoje, né? Não pode entrar no reino de Deus. Amém? Então, olha só, né? Se Jesus fosse feio, bicho papão, né? As mães davam, se tu não comer um brócolis, eu vou lá te levar para Jesus. Não, mãe. Né? Se tu não dormir agora, eu vou lá te levar para Jesus. Não, mãe. Olha aqui Jesus falando para ti. Ai, tá bom, eu lavo a louça. Não é verdade? Olha, tu aprontou, guri. É uma varada ou vou te levar para Jesus? A varada. Da onde, irmão? Na verdade, eu não creio que Jesus era um bobo alegre. Mas eu não tenho como também acreditarmos que ele é o príncipe da paz. Ele é a alegria em pessoa. Ele era birrento. Eu não creio nisso, também. Né? Eu não creio nem um pouco. Senão as mães, elas iam correr de Jesus com os filhos. Não correr para Jesus. Né? Não pode botar a mão nele. Não pode. Tá, tudo bem, não, mas a gente sabe, até mesmo na igreja muitas vezes, né? A pessoa também não vai vir com a criança pequena e sentar no primeiro banco, meu pai amado. Tem que ter um cefragol, fica mais no fundo, que a criança vai chorar, né? Às vezes quer trocar fralda, eu digo mais pequenininha, não é verdade? Também não vai deixar a criança pular nas lâmpadas, pular no altar, subir na bateria, que atrai criança, a bateria, não sei porquê, né? Também não vai deixar virar um auê. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é não, amém? Mas o sentido o quê? De trazer as crianças a Jesus. Não pode. Ou seja, eles estavam dando o quê? A opinião deles. Jesus falou assim, gente, não estorva, traz eles aqui para mim. Amém? Que bonito, né? Então, quer dizer, e várias outras vezes a gente pode ver isso aí. Uma hora eu falava, né? Mestre, tinha um lá expulsando o demônio em teu nome lá? E nós proibimos ele, porque ele não tinha segue junto com nós. Gente, quem não é por mim, é contra mim. Seja, ninguém pode fazer milagre em meu nome e depois falar, não impeça ele. Amém? Outra hora também os discípulos, né? Estava lá, os samaritanos não querem receber. Senhor,
Quer que a gente ore e manda fogo do céu cair como... Gente, vocês não sabem que espírito vocês são? O Filho do Homem não vem destruir as almas dos homens, vem salvar, amém? Então está cheio de exemplos de falhas que os próprios apóstolos, tiveram que aprender, né, a mudar a opinião deles para ficar com a palavra de Deus. E aqui foi um momento desse, amém? Vou falar, claro, tem um momento para todas as coisas, não vou deixar também querendo, gritando, comendo, chorando, brigando, também tem que ter sem vergonhola, né? E primeiro a enxergar isso é pai e mãe. Ninguém tem que aguentar filho dos outros. É o pai e a mãe que tem que enxergar, né? Mas não é isso que estou dizendo, amém? Bagunça. Mas ali não era bagunça, era trazer para Jesus botar a mão. Não, né? Não. Então, ele falou, pode trazer, eu quero abençoar eles. Que bonito, né? Então, de novo, tem vários, né? Você pode ler, né, várias opiniões, pensamentos, que os próprios discípulos, né, foram o quê? Aprendendo, né? E que bom que Deus registrou isso para nós também aprender, né? Que é mais fácil aprender com o erro dos outros, né? O inteligente aprende com o erro dos outros, né? E aí, para terminar, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Aí já vamos terminar aqui, participar da água. Aí o Braio depois vai colocar no pause ali a gravação. A Grace teve que dar mais saidinha. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Eu não sei se eu já coloquei isso lá no Face, no Instagram. Acho que não, mas depois eu vou colocar essa mesa. Segunda carta. Então depois da primeira. Uau! Capítulo 6. Irmãos, tem muita coisa aqui. E claro que não dá tempo de eu pregar, né? Porque a gente tem que ler o limite do horário. Mas depois você pode ler. Segunda aos Coríntios 6. 1, versículo 1 fala assim, ó. E nós, cooperando também com ele, com Jesus, né? Vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Você viu que a pessoa pode o quê? Rejeitar a graça de Deus? Né? Não é que Deus não deu, a pessoa que rejeitou. Olha, gente, então nós estamos falando aqui, ó, não rejeitem a graça de Deus. Não tornem ela vã. Né? Aí ele vai citar aqui o que a gente chama hoje de Isaías 49, tá? O 2 fala assim, ó. É o versículo 2, né? Mas ele está citando um trecho de Isaías 49. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Né? No dia de Jesus, que Jesus significa salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, ou seja, o dia de Jesus. Amém? Mas eu quero parar no versículo 3. Depois você pode ler toda, mas eu vou parar no 3, tá? 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma. Por que, Paulo? Para que o nosso ministério não seja censurado. Não é de hoje o cancelamento, viu? Não seja censurado. Aí depois você pode ler em casa, a partir do versículo 4, tá? Que escândalo é esse? Irmão, não vai entender. Que é o politicamente correto, que é o camaleão, né? Que é o agradar todo mundo. Não é isso que a palavra está pregando, amém? O que fala aqui de não dar escândalo, não é tipo assim, por exemplo, estou pregando aqui sobre casamento, aí a pessoa não gosta e se escandaliza, o problema é dela, porque ela rejeitou a graça, a palavra de Deus, não é meu, é dela. A pessoa não foi na igreja, Marcos só pregou contra o cigarro. Não preguei contra o cigarro, preguei contra o pecado. E o pecado é fumar também. E vender, e fazer o que for. E ponto final. A pessoa não foi mal. O problema é dela. Entendeu? Então não é isso que a palavra está falando aqui, amém? O escândalo, tanto que você pode ler no versículo 4 em diante, é o quê? É para o quê? É procurar sempre dar o quê? O bom testemunho. Né? Aí está pregando a palavra, mas está em adultério. Isso é escândalo.
está pregando a palavra, mas está lá desviando, sendo corrupto, na verdade. E ainda mais hoje em dia, quanto escândalo a gente vê muitas vezes no mundo gospel, né? E aí, irmãos, só se desvia quem não é firme com Jesus. Quem é firme com Jesus vai dizer o quê? Senhor, não justifica, mas que essa alma venha voltar para Jesus. Amém. Amém? Mas agora também não me serve mais aquela pessoa. No momento que ela está mal, não me serve mais, não é verdade? Escândalo, fulano lá foi pego em adultério. Olha que coisa séria, né? Não serve mais para pregar a palavra, no sentido daquele pecado. Sai fora, né? Deus, mas eu faço uma oração que essa pessoa se converta. Não é passar a mão por cima, não é tolerar o pecado, não é. Pecado é pecado e deu para a bola. E adultério é pecado, né? Mas eu oro para que essa pessoa se arrependa e venha para Jesus. Ou seja, né, se volte novamente. Deu para a bola, amém? Agora eu vou me desviar? Olha lá, aquele cantor que eu admirava se meteu em escândalo. Azar é dele. Deus, me ajuda a ficar firme contigo. Amém. Então, se a pessoa é firme com Deus, irmãos, ela não se desvia por causa dos outros, não. Conversa fiada. Mas agora, né, irmãos, se aquela pessoa ela é uma criancinha, ou seja, né? Não digo nem quem é, né? O mundo, né? Às vezes o mundo fala mal, mas tem razão de falar mal, né? Aí isso é o escândalo que a palavra fala, né? Mas aquela pessoa que ela não está bem firme, ela não aprendeu ainda a olhar para Jesus, né? Ela pode o quê? Pode se desviar, pode não ir na igreja mais, pode não querer saber mais nada de Jesus. É culpa de Jesus? Não. Só que ela não sabe que não é culpa de Jesus. Ela mistura Jesus com o homem que errou. Não é verdade? Então, essa é a razão de nós aqui, né? Procurar estar com nossos olhos enxergando bem, entendimento, né? É nós procurar entender que a palavra de Deus é pura, amém? É nós procurar entender o que? Não querer colocar e nem acrescentar. Ela é o que tem que ser. Deu. É nós querer entender o que, né, irmãos? Que Jesus vai mudando, vai moldando e mudando, né? As nossas opiniões, que às vezes nós achamos, mas aquele achar às vezes não é de Deus. Né? Nós vimos os discípulos várias vezes na Bíblia tendo que mudar a opinião e os costumes deles. Amém? E o que mais que nós vimos aqui Paulo falando, né? Não dando nós escândalo em coisa alguma em nenhuma área, né? Para que o nosso ministério não seja o quê? Censurado, né? Para que eu tenha moral de ser ouvido pelas outras pessoas. Amém? Então, vamos parar aqui, tá? Então, Deus abençoe você de casa em nome de Jesus.